Saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Presidente da CIMI, Sr. Secretário de Estado, Secretário Executivo da CIMI, equipe técnica, autoridades presentes da área militar, da área da proteção civil, técnicos dos municípios, uma saudação especial para os participantes de Espanha e do Brasil. Muito obrigado pelo convite para estar presente nesta sessão de abertura e quero começar por felicitar a CIMI por esta jornada, enfim, pelo projeto que tem vindo a desenvolver no âmbito da prevenção de risco, dos fogos florestais, de melhor capacitação das estruturas, dos técnicos, de maior eficácia dos meios que são envolvidos neste processo e neste âmbito eu vou desenvolver 3 breves reflexões, deixando antes disso um cumprimento do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que não pôde estar presente e aqui eu estou a substituir. A primeira tem a ver, enfim, com o facto melhor, a reflexão que irei desenvolver tem a ver com a particularidade da situação que o país viveu, no fundo, durante o verão e outono, enfim, que perturbou um pouco a todos nós e criou um sentimento, enfim, de perda e, portanto, é neste quadro que vale a pena fazer alguma reflexão no sentido de olhar em frente, resolver os problemas, encarar o futuro e criar melhor esperança, melhor expectativa para um futuro melhor para todos e para o país no seu conjunto. A intensidade e frequência dos fogos florestais, que é o tema, no fundo, dos fogos florestais, o tema do seminário, não pode dissociar-se das alterações climáticas, desde logo, do ordenamento do território, do despovoamento do interior do país e do abandono das atividades agrícolas. Nos últimos 30 a 40 anos, o mundo rural sofreu profundas alterações, muitos dos mais jovens partiram, emigraram, a população rural diminuiu, envelheceu, abandonou partes das atividades agrícolas, desencadeou-se o processo de despovoamento dos territórios e abandono, os territórios ficaram mais pobres, ocorreu diminuição de emprego e seguramente uma maior diminuição da força laboral. E sem força laboral nos territórios não há seguramente capacidade para dar impulso às atividades económicas. Acentuaram-se assim as assimetrias no país, que está mais litoralizado na população e na economia, com o interior que continua em declínio, processo para o qual é preciso olhar com atenção. Acresce o problema da demografia, que é um problema transversal ao país, mas que não é um problema igual para todos os territórios. A incidência e o processo é distinto e de implicações bastante diversas entre aquilo que é o declínio da população no litoral e o que é nos territórios já em situação de despovoamento, em algumas situações mesmo irreversível. E esse processo tem naturalmente a ver com o problema da coesão territorial, que é um problema que preocupa o país, as políticas nacionais e regionais, não só na perspectiva da convergência enfim, com os países europeus, mas também o problema da convergência a nível interno. Preocupa o país esta dimensão de política pública, preocupa a região norte também a nível da convergência externa, mas também da convergência interna e, portanto, esses problemas têm que ser olhados com alguma pertinência no âmbito da definição das políticas públicas. Por outro lado, a perda de atividades agrícolas, pastoris, da silvicultura, que anteriormente garantiam presença numerosa de pessoas em espaços rurais e a valorização de recursos naturais, diminuiu as atividades económicas, parte das atividades económicas do passado desapareceram, a população residente, muita da população residente está dispersa por muitos aglomerados com poucas pessoas, a maioria são idosas, dependentes de apoios sociais e, portanto, num processo de declínio que obriga a repensar o ordenamento do território, a reequilibrar o sistema urbano do país, olhando para o interior com outros olhos e políticas na perspectiva da coesão e da competitividade, do crescimento global da economia do país, nomeadamente no setor primário e serviços, de modo a garantir equidade e esperança para as pessoas aí residentes. Por outro, a questão das alterações climáticas, que são evidentes pelos fenómenos climáticos extremos que ocorrem cada vez com mais frequência, que resulta naturalmente do aumento da temperatura, do aumento das emissões com efeito de estufa, que provocam danos humanos, danos económicos,
inundações que provocam migrações maciças com consequências muito complexas para alguns países e para alguns territórios e graves danos em infraestruturas públicas. É preciso, assim, perante este processo, olhar para o processo de desenvolvimento económico e alterar o paradigma. É preciso, de facto, uma economia com mais conhecimento, com mais sustentabilidade e com maior capacidade de inclusão. Esse, de facto, é um desígnio, é um paradigma de mudança do desenvolvimento económico e esse tem que ser feito a uma escala local, mas à escala global também. Como ontem referia o secretário-geral das Nações Unidas, o Engenheiro António Guterres, é preciso que este processo seja encarado, digamos, à escala global, envolvendo todos e como uma prioridade para a humanidade. Por outro lado, os fogos florestais, assistimos e vemos, devastam a biodiversidade que é essencial para a vida humana, devastam o trabalho de gerações, provocam o abandono dos territórios, desequilíbrio na ocupação dos solos, que são invadidos com espécies sem interesse económico. Por outro lado, os incêndios libertam grandes quantidades de gases com efeito de estufa, libertando dióxido de carbono que vão acumulando enquanto se desenvolvem, atrasam a atividade económica e o desenvolvimento das comunidades rurais em particular. Outra reflexão mais uma nota que queria dar, tem a ver com a parte dos danos dos incêndios provocados na região norte e também um conjunto de medidas que o Governo tomou para imediatamente ajudar a resolver vários dos problemas de forma muito sintética. Na área norte, na região norte, neste período de 14, 15 e 16 de outubro, arderam 18.200 hectares, atingiram 14 concelhos, 14 municípios, sendo que 3/4 da área ardida se concentraram em 4 municípios. Castelo de Paiva, que ardeu 41% do concelho, Monção, Arouca e Vieira do Minho. Foi afetada a floresta, 121 habitações que foram afetadas, 42 empresas, para além de danos em infraestruturas municipais. Neste mesmo fim de semana, houve, na região centro e na região norte, houve estragos em 869 habitações, habitação permanente, no centro 838 e no norte 31. Foi lançado, por parte do Governo, um programa para medidas de apoio para a região norte e centro, o programa Reconstruir, que foi publicado no Decreto-Lei 142 de 2017, que define as condições de apoio a pessoas singulares e agregados familiares. Para esse efeito, a atribuição dos apoios envolve os municípios das áreas afetadas, envolve as comissões de coordenação para municípios para valores até 25.000, as comissões de coordenação para valores superiores e para esse efeito, para operacionalização, há um processo de protocolo que é feito entre os municípios e as comissões de coordenação. Os recursos envolvidos neste processo são naturalmente donativos, são seguros e são fundos públicos. Foi lançado também um programa específico no domínio do emprego e da formação profissional de caráter temporário e excepcional. É um processo que é gerido pelo IFP, que também está ativo. Foi lançado um processo relacionado com o sistema de incentivo às empresas, no âmbito de Portugal 2020, no sentido de restabelecer e repor a competitividade e a capacidade produtiva. Os beneficiários são empresas de qualquer tipo, exceto na área agrícola, que recorrem ao sistema do PDR. As taxas de apoio são significativas, naturalmente mobilizam-se os seguros previamente. O decoro concurso que está aberto também de novembro, agora, desde 6 de 11 até final de dezembro. O PDR lançou também um conjunto de medidas para complementar os apoios no âmbito dos danos em equipamentos, construções e culturas permanentes. E, portanto, este é um conjunto de respostas públicas que foram dadas, recorrendo a recursos públicos, fundos comunitários e outros. Numa vista de olhos muito breve que ontem à noite dei ao relatório da Comissão Independente relacionado com os fogos que ocorreram no centro do país, retirei, enfim, 4 breves notas. Uma no plano dos princípios. O ordenamento florestal deve incluir a diversificação e a utilização de espécies que conduzam a formação menos combustíveis,
Árvores de folha caduca, como carvalho, castanheiro, devem ser misturadas com outras espécies e ou colocadas em áreas estratégicas para conter a propagação de incêndios. Portanto, é um princípio, para nós parece simples, todos nós percebemos que é assim, mas vai ser preciso fazer, vai ser preciso atuar. Como propostas de já uma escala macro, deve existir uma estratégia florestal nacional enquadradora de planos regionais de ordenamento florestal, que devem ser transferidos para o nível municipal, para os planos diretores municipais. É preciso coerência nas políticas entre o nível nacional, regional e local. Devem ser lançados programas específicos de florestação que utilizem espécies de crescimento mais lento. Evidentemente, se assim for, é preciso acompanhar estes processos com programas de compensação financeira devido à perda de rendimento, senão o sistema também não funciona. Medidas de política pública que deem prioridade ao uso do solo em detrimento do abandono, no sentido de promover a mobilização produtiva e assegurar a adequada gestão destes investimentos. Assegurar a sustentabilidade económica e ambiental dos espaços florestais, assegurando o povoamento dos territórios e a proteção de pessoas e bens. Sem pessoas, sem bens, sem atividade, sem proteção, não há atividade nesses territórios. A estratégia de planeamento florestal deve fazer-se, é outra nota que está evidenciada nesse relatório, e para quem tem experiência de acompanhamento, de elaboração de planos, enfim, de relação com áreas protegidas, percebe bem o que está escrito. É assim, as estratégias de planeamento florestal devem fazer-se com apoio dos proprietários, dos utilizadores dos territórios, não numa visão urbana fortemente centralizadora contra o mundo rural. Esta é uma questão-chave, de facto. Tem que se fazer, planear com as pessoas que vivem nos territórios e que desenvolvem as atividades. Para lá desta reflexão, e para não continuar, não se justifica que o faça, enfim, o programa do seminário é muito extenso, muito qualificado e com pessoas de grande conhecimento e grande capacidade de produzir bons resultados para este processo, mas evidentemente que as questões da coesão, as questões da interioridade, não podem cingir-se nesta fase a um olhar só resultante da questão dos fogos florestais. É preciso políticas de nível nacional, com incidência regional, capazes de criar uma outra visão, uma outra perspectiva de equidade, de coesão e de esperança para uma parte do território que tem condições para ajudar o país a progredir em termos económicos e sociais. Bons trabalhos.